mesmo, não dá para confiar Mas é plenamente. claro que depende de cada caso, né? Da dificuldade e da facilidade de cada um. Agora, você entrou num ponto aí de idade. Ah, antigamente as mulheres, né, casavam, a vida sexual cedo, não que, né, a vida sexual também hoje é de muitas mulheres, muitas meninas começam cedo, mas tinha aquela coisa do casar cedo e do procriar, né? Nossa, não existia esse método contraceptivo. E hoje a gente sabe que muitas mulheres esperam, aguardam, casam, esperam alguns anos. A idade é verdade, é mito? O que que é? Ela é um fator que pesa mais para o homem, mais para a mulher ou só para a mulher? Como que é isso nessa relação de fertilidade desse casal? Pois é, esse é um dos assuntos mais importantes quando a gente fala sobre idade, essa relação com a idade, e aí isso tem um peso muito mais forte relacionado às mulheres, né? Então É o reloginho que a gente chama, a gente né? estava O conversando relógio. sobre essa questão como era no passado, né? Ela casava muito cedo, começava a ter filhos cedo e ela ia e conforme ela ia parando de amamentar, engravidava de novo, né? E era aquelas escadinhas mesmo. E era Uhum. triste, né? Porque assim, perdia filho, né? Assim, era uma realidade vamos lá, Não era aquela quantidade de filhos que às vezes a gente imagina, existiam muitas eles perdas, tinham né? muitas Muitas, perdas, né? aham. Crianças nasciam prematuras, ou então, Uhum. assim, tipo, crianças não existia tanto tratamento, não existia UTI neonatal, enfim, isso Uhum. no contexto. E aí, no final dos anos 50, foi lançado um medicamento nos Estados Unidos para regular a menstruação. E logo depois, esse medicamento foi entendido como uma pílula anticoncepcional. Isso foi a grande revolução, a primeira grande revolução feminina em termos da ginecologia, em termos do medicamento. Essa foi a primeira grande revolução. E a partir daí acabou essa escada. Acabou essa escada, na verdade. Ela não ficou tão. Ela não precisaria passar com essa questão da alimentação. Ela começou a tomar a pílula anticoncepcional e ela conseguia planejar, né? Então a pílula anticoncepcional foi um grande planejador da família, né? Uhum. No fundo a gente fala assim, planejamento familiar, da família, não é da Uhum. mulher, é o casal. É Uhum. porque na verdade era muito mais puxado para a mulher, né? O homem ia sair para trabalhar e a mulher ficava lá com 14, 15 filhos, enfim, com uma Uhum. vida, né? Imaginando Dedicada a isso aí, isso, né? dedicada a isso. E aí isso funcionou muito bem. Mas nos últimos anos, a gente começou a perceber, né, esse fenômeno da questão da idade foi exatamente isso. A paciente usava a pílula há bastante tempo, e aí chegava com 37, 38, 39, e falou assim, eu não quero mais, agora eu decidi ter filhos. E aí ela suspende a pílula e às vezes algumas pacientes começavam a ter dificuldades maiores, e essa dificuldade, quanto maior a idade dela, maior. Então, aí a gente entendeu que a pílula excepcional ela funcionou como um planejamento familiar até um determinado momento. Entre aspas, Entre aspas, né? porque ela conseguiu não ter filhos na época que ela não queria ter filhos. Mas não necessariamente ela não conseguiu ter filhos na época Quando que ela ela queria ter queria. filhos. É comum, isso é comum, é normal. Né? Aí você tem hoje mulheres muito mais independentes, existe uma formação longa em todas as carreiras. A formação médica é uma formação longa, mas em todas as carreiras. Só Uhum. termina a faculdade, tem que fazer uma pós-graduação, depois tem que se adequar ao trabalho, depois tem que investir numa empresa, O numa tempo, quando a sala, gente né, vê, num passa. escritório, enfim. E aí agora que eu melhorei um pouquinho, eu vou comprar uma casa, agora eu casei, eu quero viajar um pouco com meu marido, eu quero, Uhum. enfim. E aí esse peso, né, e essa questão da E o filho, relação né? e o Quando que vai filho. vir? Então, e a gente começou a perceber isso, então, que as mulheres, elas é, demorou muito essa discussão clara e a idade tem impacto. Porque faltou o ginecologista conversar com ela. Porque ela usava pílula, usava pílula, usava pílula. E todo ano ela ia. Aí ela suspendeu a pílula com 38, com 39 anos. E falou assim, agora eu não consigo engravidar. Aí o médico falou assim, mas é porque você já está com a idade mais avançada. Ela pode falar assim, mas você não me falou isso, né? Eu sou paciente há 20 anos, né? Eu não sei como é que é essa questão da fertilidade. Eu sou saudável. E o que acontece? As mulheres estão cada vez mais bonitas por causa de tratamentos, então estão com musculatura, com a pele, com o cabelo. Às vezes não aparenta, Não né? aparenta, estão Aham. tão bem fisicamente, estão bem, enfim, por N questões, mas o ovário em si, ele tem um processo de envelhecimento que ele está diretamente relacionado com a idade. Existe uma diferença muito grande entre o homem e as mulheres. Os espermatozoides eles se renovam a cada 100, 90, 100 dias.
Então, os espermatozoides, né, um espermatozoide vive em torno de 90 a 100 dias e vai ter um outro espermatozoide. Mesmo com a idade avançada? Mesmo com a idade avançada. É mesmo. Então, o impacto da alteração da fertilidade no homem, ele é muito menor que da mulher. Tanto é que a gente vê homens com 60, 70 anos tendo filhos naturais. Mulheres não têm. 70 anos, 60, 70 anos não têm. A mulher, ela tem uma quantidade de óvulos, esses óvulos eles vão morrendo, independente se ela ovular ou não. É uma coisa assustadora, Nina. Existe uma morte de 1000 óvulos por mês, independente se a mulher ovula ou não. Imagina se tem 2 irmãs gêmeas. Essa aqui usa anticoncepcional, essa não. Então essa aqui não está ovulando, o anticoncepcional ele não deixa ovular. Mais ainda. Ela não deixa ovular, esse aqui está paradinho, né? E essa aqui está ovulando. Ela tá perdendo. Ela continua perdendo. Como se fosse um óvulo, mas como se fosse um óvulo por mês. Mas ela ganha, Essa perde sem ganhar. Quando chega no final de 5, 10 anos, a perda delas é a mesma coisa, porque elas perderam em torno de 1000 óvulos por mês. Então, nasce com alguns milhões, nasce com em torno de 2 milhões e vai perdendo 100.000 óvulos por mês. Então... Só que o ganho é diferente. Porque uma deixou de ganhar ali, é isso, não é? Porque ela tomou um anticoncepcional, então ela pausou aquela... É isso, aquela... Não, então, a que toma anticoncepcional, teoricamente, ela não está ovulando, mas isso passa a ser insignificante, porque ela vai ter essa perda se chama apoptose, uma morte celular programada. Então, normalmente a mulher nasce com essa quantidade, com os milhões na verdade, ela perde 1000 óvulos por mês, né? 1000 óvulos por mês. Então, ela nasce com 2 milhões, e quando ela chega em torno de 50 anos, que ela chega em torno de 1000 óvulos, ela para de menstruar e mais tarde os óvulos vão acabar. Então... existe uma época melhor para a mulher ter filhos. Existe uma época que é mais seguro. Existe uma época que é mais fácil ela engravidar. Até 35 anos. Não significa que depois de 35 anos não consiga engravidar. Muitas mulheres conseguem. Mas até 35 anos a gente tem melhor qualidade de óvulo. Então é mais fácil ela engravidar. Existe menor chance de abortamento, porque a grande parte dos abortamentos estão relacionados na parte genética, que estão relacionados à idade do óvulo, né, uma alteração genética. E diminui a chance também de ter problemas no bebê, assim, alterações genéticas no bebê e tal. Então, nesse contexto, a idade da mulher é importante ela pensar nisso, diferente dos homens, existe uma idade melhor, mais fácil de engravidar. Aí é muito comum falar assim, eu tenho 39 anos, eu não estou conseguindo engravidar, mas eu tenho uma tia minha que engravidou com 43, 44, mas normalmente essa tia, essa avó, ela vem de uma história de fertilidade. É aquela paciente que teve um monte de filho. Não é a paciente com 43, 44 anos. Quer dizer, ela tinha uma fertilidade comprovada. A gente não sabe se ela vai ter ou não uma dificuldade para engravidar. Então, na verdade, é isso que a gente chama hoje de planejamento familiar. Quantos filhos eu gostaria de ter? 1, 2, 3? Então, quanto tempo eu deveria começar a tentar engravidar? Pensar sobre isso. Quem quer ter 3 filhos não deveria começar com 35. Talvez começar um pouco antes, concorda? Porque não é mole, né? É mole você ter um filho assim por ano, não é verdade? Não, nem até assim, né, o desgaste físico, mas até a disponibilidade ali do seu corpo, claro, né? Tem muitas questões envolvidas, né? Então... Sim.